Hoje a gente recebe a psicóloga Rosângela Monteiro, mais uma vez. Muito obrigada, Rosângela, pela participação, viu? E a gente fala um pouquinho de um assunto muito importante, que é essa preparação ampliada para a experiência da maternidade. Então, além do enxoval físico material, com roupinha, arrumação do quarto, móveis, mamadeira, chupeta, fralda, a gente fala também do enxoval psicológico, que é tão importante quanto o enxoval físico, para que a mãe, o pai, a família possa se preparar para a chegada do bebê. É um período durante a gestação que a mulher já sente diversas mudanças, inclusive físicas. E depois do nascimento, a tendência é que essas mudanças aumentem. É importante a gente se preparar, pensando na maturidade emocional, principalmente. Por isso, a Rosângela está aqui hoje conosco para falar um pouquinho sobre esse enxoval psicológico. Quando os pais, especialmente a mulher, se prepara, são inúmeros benefícios. Por exemplo, nós temos uma tela onde a gente pontuou alguns benefícios e como é importante conversar sobre, debater sobre. O enxoval emocional, quando a gente se prepara, né, está aberto ao conhecimento, você consegue prevenir a depressão e outros transtornos muito comuns durante e após o nascimento do bebê. Então, durante a gestação e após o nascimento, a depressão pós-parto, por exemplo. Tem a diminuição de eventos psicossomáticos durante a gestação e cuidados com a saúde emocional materna. A gente percebe, né, o emocional principalmente da mulher. Conversamos um pouquinho sobre isso no bloco anterior, então esse acompanhamento, essas orientações são fundamentais. Se você pudesse destacar para a gente, né, até em função dessa experiência dentro de consultório, Rosângela, quais são os principais pontos que a mãe deve observar em si mesma para começar a trabalhar isso? Normalmente, Tati, tem a ver com angústias, né? A gravidez é uma fase de hipersensibilidade, é comum que seja assim, e o pós-parto ainda mais, essa sensibilidade aumenta ainda mais. Fica ainda mais aguçado. Sim, então elas falam, né, a gente vê propaganda e chora, a gente vê bebezinho na televisão chora. Essa hipersensibilidade é algo bem comum, bem natural até que aconteça diante de todas essas transformações. Inseguranças, né? Medos, ansiedade e eventos psicossomáticos mesmo. E o que a gente está chamando de eventos psicossomáticos, né? São sintomas físicos com causas emocionais, né? Então a gente tem classicamente algumas doenças psicossomáticas, né? As gastrites, alergias e, enfim, aí a gente tem uma lista, né, de sintomas que têm origem emocional e que elas podem acontecer na gravidez, né? Na gestação. Pode ser que isso também ocorra no parto, interferindo, influenciando no trabalho de parto e depois, em especial, no pós-parto. Então, quando a gente faz um trabalho de prevenção de saúde mental, como é o caso do enxoval psicológico ou pré-natal psicológico, a gente vê uma diminuição desses eventos. Então, o pré-natal psicológico é considerado como uma ação de prevenção de saúde mental materna. Muitas mães ficam extremamente angustiadas, ainda durante a gestação, em relação, por exemplo, à amamentação. Será que eu vou ter leite? Será que meu leite vai ser suficiente? Eu queria conversar um pouquinho sobre isso, porque é muito interessante a gente ver quase que a maioria das mães já com essa preocupação e essa angústia ainda durante a gestação, principalmente na reta final da gestação, pensando, né, vou ser capaz? Vou cuidar bem? Essa frase, vou ser capaz, ela permeia desde o positivo, né, e culmina lá no pós-parto. Porque é uma insegurança natural. Natural, né? É um papel novo, é uma situação nova, é uma relação nova, eu sou uma outra pessoa, tudo está diferente, então é natural, né? A amamentação é um grande evento do puerpério, né, do pós-parto. A alta demanda que a amamentação traz, naturalmente vai gerar algumas inseguranças nessa mulher, né? Então, o leite, Tati, ele vem, né? A gente pode vir um dia para falar sobre amamentação especificamente. Nós fomos naturalmente programadas, né, o nosso corpo, para conceber,
gestar, parir e amamentar. Teoricamente, o nosso corpo ele foi feito com essa condição. Aí existem, evidentemente, as intercorrências, né, onde a gente efetivamente vai precisar de um cuidado, de uma atenção. Mas toda mulher é capaz de amamentar. O que ela precisa é de tempo, de apoio, ela precisa aprender, porque esse é um processo que a gente aprende, ela precisa de atenção, de paz, de calma e pôr este bebê para mamar. Que o leite, ele vem enquanto o bebê mama. Então, às vezes é só uma questão de ajuste nesses sentidos, mas todas nós podemos amamentar, salvo raríssimas exceções. Temos mais uma tela de apoio, né, diretora? Vamos colocar também no ar para a gente poder continuar o nosso bate-papo e hoje conversando um pouquinho sobre a importância do enxoval psicológico, além do físico, né, do material. Então, mais alguns benefícios, né, a preparação para o pós-parto real, quando a pessoa se propõe, né, a fazer esse enxoval emocional. Um outro benefício é a preparação para o relacionamento conjugal e a preparação para o processo de vinculação mãe-bebê, amamentação e desenvolvimento do bebê. Relacionamento conjugal, eu acho que vale também, né, a gente destacar esse ponto ali. Sim, nós convidamos, Tati, o casal para participar desse processo, né? A participação dos homens tem aumentado muito em todo esse processo de gestação, parto e pós-parto, o que deixa as mulheres mais tranquilas, mais seguras, saber que ela tem o apoio do seu companheiro, né? Tem a presença, a figura dele ali como o maior, talvez o maior apoiador dessa mulher. O relacionamento conjugal é um dos pontos em que mais a mulher, às vezes, sente dificuldade por toda uma forma de incompreensão, né? Pela sua experiência em consultório, quais são os principais medos dessa mulher? Mãe, né? Gestante. Essa mulher, como ela está passando por uma mudança, uma transformação, ela tem uma relação quase que intuitiva com o fato de que ela está passando por uma mudança de identidade. A questão que vem a seguir é, será que ele vai continuar me amando? Será que ele vai continuar gostando de mim? Né? Transformada fisicamente, irritada, porque sim, nós temos alterações de humor muito importantes durante a gestação. Até em função da mudança hormonal, né? Sim. É um evento que é fisiológico, né? Essa mudança é fisiológica. Então, de fato, essas mulheres ficarão mais irritadas, né? Elas terão muitas vezes síndrome do pânico, que é algo que acontece, né? Então, a depressão perinatal, Tati, que eu acho que a gente não pode sair daqui sem falar sobre isso, é algo que muitas vezes, em 27% dos casos, a gente já tem sintomas durante a gestação. Mas 50% a 70% das mulheres não têm diagnóstico, não são diagnosticadas e, portanto, não recebem tratamento. Então, esse homem, ele está lidando o tempo inteiro, imagine um cenário de uma depressão, né, durante a gestação já. O que acontece, muitas vezes, é uma inabilidade deste homem de lidar com esse quadro, né? Ele não sabe lidar com um transtorno de humor, com esse choro excessivo, com essa angústia, com essa fala permeada de culpa. Eu acho que eu estou arrependida. Algumas mulheres, Tati, no consultório, a gente sabe que lá fora é mais difícil delas falarem porque elas têm vergonha. Se abrirem, né? Sim. Mas no consultório, elas colocam claramente, olha, eu não sei se eu fiz a escolha certa. Porque são tantas, os desafios são tantos, que essa mulher, ela fica com medo, né? Será que eu vou dar conta? É como quando você... E nem sempre ela tem o apoio. Sim, então fundamental. Sabe que é importantíssimo o apoio da família, do marido. Sim. Mas a gente sabe também que, infelizmente, nem sempre isso acontece. Sim. E essa aumenta mulher ainda mais a angústia, né? Aumenta ainda mais. Diante das mudanças. Correto, você falou uma coisa muito importante. A rede de apoio, que talvez comece na figura desse companheiro, é fundamental para, primeiro, talvez fazer um encaminhamento. Vamos procurar ajuda, né? Se você tem aí um quadro, está diante de um quadro de uma depressão perinatal,
é importante que as pessoas saibam quais são os sintomas, porque é o passo que você precisa fazer para o pedido de ajuda acontecer, né? A gente tem duas mensagens importantes, eu acho que vale a pena citar, por exemplo, né, a Aline está participando aqui pela rede social, Aline Araújo, ela é de Campinas, beijo para você, e ela até comenta aqui, né, mãe da minha tão sonhada Laura, tá com um barrigão lindo na foto, um beijo, meu amor. E ela comentou, Tati, estou adorando a entrevista de hoje. É um assunto que ninguém nos conta. Muita gente não tem paciência para conversar sobre. E eu sofri muito. Sofro um pouco ainda, mas já melhorou. Se eu soubesse antes, teria procurado ajuda sim. Uhum. Que bom você estar falando isso, viu, Aline? Porque a gente tem, né, buscado interesses e buscado em assuntos importantes. E, às vezes, realmente, muitos programas acabam esquecendo um pouquinho desse público da gestante, que tem todos esses anseios. Que bom, Aline, que você já está melhor e que a nossa entrevista também tenha contribuído aí nesse seu processo, né, de melhorar cada vez mais. Teve uma outra mensagem que me chamou muito a atenção, Rosângela, uma mãe que disse que depois que o filho nasceu, ninguém perguntava dela. Ela até teve início de depressão, as pessoas só perguntavam do filho. E ela conta aqui, né, como se ela não existisse mais, apenas a criança. E ela sofreu com isso. Não conversava com as pessoas por vergonha, mas ela sentiu que as pessoas só focavam muito na criança e esqueceu a mãe. E é interessante também essa relação, ela se viu ali desamparada. Sim. E isso acontece. Muito, muito. E às vezes a família nem percebe, né, porque a atenção foca toda para o bebê. Sim. A parte da desmistificação da maternidade, Tati, tem a ver com isso. A mulher, ela está para gestar, parir e cuidar, sim, acabei de dizer isso, né? Mas só que emocionalmente nós precisamos dar um lugar para esta mulher diferente do que a gente tem dado, né? Então, durante a gestação, as pessoas têm uma atenção, têm uma dedicação, valorizam essa mulher. O bebê nasce e as pessoas não continuam dando essa valorização para a mulher, né? Então, o bebê se transforma no centro, né, de toda a família, o que é muito bom, porque ele realmente tem essa importância, mas a gente não pode esquecer desta mulher que está passando por tantas coisas. Então, ela está sangrando, ela está inchada, com os hormônios também totalmente, né? Ela está naquela tentativa, né, da amamentação, que inicialmente é mesmo muito difícil, é um processo que exige muita paciência. Ela está mudada fisicamente, ela está sem poder dormir, sem poder comer, sem poder tomar um banho. Enfim, olha quanta coisa está acontecendo com essa mulher. E a gente... processo de redescoberta, né, também. Sim, mas neste primeiro momento, Tati, ela está numa crise de identidade muito grande. Então, veja a importância do pré-natal psicológico. É muito importante a gente cuidar do enxoval do bebê e isso também tem um simbolismo psíquico, o enxoval físico, né? Tem uma simbologia importante, essa família está dando um espaço para este bebê na vida deles, isso vai... Então, cada escolha de peça, cada compra, cada dedicação, tudo isso é gostoso, é importante. E de alguma maneira o enxoval físico, né, a mudança do quarto, a comprinha das roupinhas, ajuda e contribui para essa preparação do enxoval psicológico. Sem dúvida. Mas é importante a gente focar também em conversar e desmistificar a maternidade. É lindo, né? Todas as mães que eu conheço, todas relatam, né? Essa coisa linda em volta da maternidade e que bom, né? Eu vi pela minha irmã também, mas a gente também tem esses outros assuntos e tópicos que envolvem a maternidade que precisa ser conversado e de maneira aberta, né? Porque é uma mudança muito significativa e muitas mulheres, é muito mais comum do que a gente imagina, sofrem, relatam a depressão pós-parto, né? Às vezes tem crises de pânico. Então, o que era para ser um período lindo na vida da mulher, às vezes é traumático. Então, é importante a gente conversar sobre isso para buscar, né, esse entendimento, essa compreensão dessa mudança que acontece. Porque, realmente, a mulher, ela se transforma ali, né? É a mulher antes da gestação e a mulher que vira mãe com inúmeras responsabilidades. Pois é, ela continua sendo mulher, ela continua sendo profissional, ela continua sendo filha e agora... Esposa, dona de casa. Sim.
E agora ela é mãe, né? Então, olha quanta coisa está acontecendo com essa mulher, mesmo, né? Pesa. E antigamente, Tati, as pessoas falavam que a depressão era frescura, né? Já está mudando muito, mudou bastante já, né? Para você ter uma ideia, os números estão apontando para a gente que a depressão pós-parto é 2 vezes maior do que a diabetes gestacional. Você sabia disso? Então, olha, a diabetes gestacional é protocolar. Todo médico faz uma avaliação desta mulher, então uma investigação se ela tem diabetes gestacional. Mas, às vezes, na maioria das vezes, não olha para esta mulher para ver se ela está com indícios de uma depressão perinatal. Então, a gente precisa olhar para essa mulher em todo esse contexto. A gente não pode mais negligenciar o cuidado com a saúde materna mental. A semana passada, nós tivemos no dia 2, na quarta-feira, uma homenagem, uma comemoração, ou não sei como a gente poderia chamar, inclusive, pelo Dia Internacional da Saúde Mental Materna. Então, toda primeira quarta-feira do mês de maio é mencionado a importância desse cuidado com a saúde materna mental. Nós temos um outro dado que eu acho que é importante trazer para o público, porque essa é a nossa função, né? Trazer essa informação, é que o suicídio é a principal causa de morte materna no primeiro ano pós-parto. Então, veja, no primeiro ano pós-parto, principalmente por suicídio, mulheres morrem. Então, estamos falando de prevenção de saúde mental quando falamos do pré-natal psicológico? Sim, porque se a gente diagnostica isso lá na gestação, a gente tem condição de cuidado e a gente tem condição de prevenção, inclusive, de casos como esse do suicídio. E que bom a gente poder falar sobre isso, né, no programa de hoje. Quero mais uma vez agradecer muito a presença da psicóloga, nossa colaboradora, Rosângela. Até um próximo bate-papo. A gente recentemente, inclusive, recebeu um outro colega e nós falamos muito sobre essa questão, né, da saúde emocional da mulher. Hoje a gente pôde aprofundar e falar um pouquinho sobre a saúde, a importância dessa preparação, né, da mãe que está gestando, que está prestes a ter o primeiro filho, ou, né, quem acabou, né, de passar por esse processo de nascimento e está nesse período de redescoberta. Tenho certeza que a gente contribuiu aí e ajudou, né, a tranquilizar muitas mães. Que bom. Sempre agradecendo a audiência do pessoal de casa e a presença dos nossos profissionais colaboradores. Mais uma entrevista com muito conhecimento compartilhado. Obrigada, viu, Eu que agradeço o espaço, Tati. Até breve. Até.